Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, queria começar esse vídeo de uma maneira diferente, tá? Aqui, mostrando que hoje é domingo, eu estou na obra, tá uma bagunça aqui imensa, entendeu, irmão? Isso aqui era a casa do meu sogro, que faleceu aos 92 anos, tá? Um monte de coisa aqui, os metalão, que é a parte de baixo, tá? Que vai ser a cozinha, a futura cozinha. Tá escuro aqui porque não tem iluminação, irmão. Mas é isso aí. E eu vou explicar para vocês por que eu comecei esse vídeo assim. Vamos subindo. Ó, aqui era um quintal, eu tive que fazer uma laje. E essa laje aqui, eu tive que fazer outra, porque essa laje aqui de baixo estava toda comprometida. Com isso, ficou em desnível. E eu aproveitei esse fato para mostrar uma coisa para vocês, tá? Tá aqui. Esse aqui é meu escritório. Isso são as caixas d'água da água do rio, que era a SEDAI. Visão panorâmica do Duque de Caxias. Se eu subir aqui na laje, irmão, dá para ver o Cristo Redentor, a Igreja da Penha, a Linha Vermelha e a Baía de Guanabara. Isso aqui é a varandinha. Quarto meu da minha esposa. O closet, que era o sonho dela. A gente vai falar de sonhos nesse vídeo. Coisa rápida, para não atrapalhar muito. Isso aqui é o quarto das crianças, com closet também. 2 gêmeos iguais. Ali é a cozinha onde eu vou gravar, que é o banheiro, que ainda não terminou. Agora aqui, tu nota que há um desnível. Você desce. E aqui há um desnível mais ainda, ó. Não ria, irmão. Tudo isso aqui foi eu que fiz. Eu só não embolsei nem botei o tijolo. Mas o resto tudo que eu fiz. E eu vou pintar ele daqui a pouco. Isolei o piso, eu mesmo isolei. E ontem eu estava aqui lixando. Eu mesmo coloquei a janela. Eu mesmo rebaixei. Então, ó, por que ele tem um desnível? Porque para você entrar na presença de Deus, você tem que descer, meus amados irmãos. Isso aqui com minhas ferramentas que eu comprei para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. A porta foi eu que botei, isolei. Esses detalhes eu vou acertar. E vai andando aos poucos. Parte da elétrica já está feita. O quadro de disjuntor está ali. Isso aqui é a cozinha que a minha esposa escolheu os pisos. Ela escolhe tudo, tá, irmão? Ali já está ali meu tripé armado. Tijolinho para eu sentar. E a palavra que eu vou pregar para vocês. Deixa eu ajeitar aqui. Que é assim, irmão. Não tem edição de vídeo, não. É tudo ao vivo, tá? É tudo na bucha. Então, por isso, seu irmão me perdoe se eu errar alguma coisa, se eu errar algum personagem. Igual, irmão, ó, eu paguei um micaço, tá? Que eu confundi as irmãs do comentário que falou que quem mora em São Gonçalo é a Rosemary Moreno. Então eu fiz o convite para Carol, entendeu? Porque a Carol está sempre assistindo. A Carol, ela também é membro da Igreja Cristã Voz da Verdade, operou um milagre há 3 anos atrás, tá? Ela também tem um testemunho e ela não é membro efetiva da igreja, ela mora em Minas Gerais, mostrando que as bênçãos podem vir também através do canal. Então, irmã Rosemary, o mesmo convite que eu fiz no vídeo anterior é para você estar de pé, tá? A partir dessa semana que entrar, quando a irmã quiser, é só entrar em contato nos comentários comigo, nesse vídeo ou em qualquer um dos meus vídeos, tá? E, meus amados irmãos, eu vou bater um papo aqui sobre as últimas atualizações que estão acontecendo no mundo, tá? Porque esses vídeos de manutenção, irmão, é um vídeo baseado na realidade nossa, entendeu? Olha isso aqui, ó. Coloquei telha para não pesar muito a casa e também fica mais barato. Eu não vou fazer cobertura. Para alguns parece ser ostentação, para outros parece ser
uma casa humilde. Mas, irmãos, o que interessa é o que quando você sonha um sonho possível e está em conformidade com a palavra de Deus, e o Senhor, se você for fiel a Deus, o Senhor se alegra. Você está me entendendo? Ele não está falando que você vai ser uma pessoa perfeita. Perfeita foi o filho dele, sempre será. Ele veio como exemplo para mostrar que você pode suportar, irmão, muitas coisas. Você está me entendendo? Até a morte. Paulo fala assim: vós não resistisse até a morte com sangue. Você está me entendendo? Paulo está falando assim: ó, vocês estão chorando por causa de quê? Vocês estão desistindo de Cristo por causa de quê? Por causa dessa besteira aí. E outra coisa que eu afirmo, irmão, olha só, esse vídeo também é para desmascarar o capeta, o anticristo, seja quem for ele. Tu tá me entendendo? Que tem capeta grande, tem capeta pequeno. Eu sou forjado para encarar qualquer um. E se Deus permitir que ele ceife minha vida, de uma maneira ou de outra é vitória, porque Paulo fala que somos mais do que vencedores. Se ele for para cima da minha esposa, o meu filho, ceifar a vida dele com a permissão de Deus, meu filho está na glória. Já ganhou, irmão, a corrida, né? Já ganhou essa corrida que Paulo fala, usando referência da maratona, né, que foi criada na Grécia. É uma corrida até o alvo. O pecado é você errar o alvo. Então, se Deus permitir que eu pereça, então, irmão, é vitória. É vitória. Mas enquanto eu viver, enquanto eu tiver saúde, enquanto o Senhor está me abençoando, eu vou desmascarar esse maldito que tem feito coisas terríveis na vida de vocês, na vida dos teus antepassados, e está querendo fazer na vida dos seus filhos. Quebra essa maldição hoje, irmão. Se você parar para ver, os conselhos que eu dou não é tão difícil não, mas só que requer uma coisa que é muito difícil, é o arrependimento. Se vocês começarem a praticar o arrependimento ao ponto de isso virar um prazer para você, eu não estou falando de iniquidade, você ser um iníquo e depois ficar se arrependendo, isso é remorso. Eu estou falando arrependimento de você ter sido enganado por uma mente superior. Eu vou dar um exemplo para você. Quando eu parei de beber, um monte de gente já tinha falado para eu parar de beber. Inclusive, para esse negócio de ficar em botequim, indo na igreja em botequim, isso aí vai envergonhar o nome de Cristo. Eu concordo, tá? Mas não foi por pressão de pessoas, não. É porque eu pedi para o Senhor e o Senhor me tirou à vontade. Mas por que eu pedi ao Senhor? Porque eu tive fé. É a fé que é o mais importante, entendeu, irmão? Não adianta você fazer coisas para agradar A ou B, mesmo que seja um conselho bom. Mas você tem que agradar ao Senhor. Se aquilo está realmente prejudicando o seu bolso, principalmente, a sua saúde mental também. Porque, irmão, o álcool ele é uma droga, ele é uma droga, só que, entre aspas, lícita, porque ela paga muito imposto. Tanto que o homem mais rico do Brasil é um fabricante de refrigerantes e cerveja, que é o Jorge Lehmann, o dono da Ambev. Então, como eu te falei, em qualquer buraco que tu vai, nesse Brasil afora, tem sempre uma birosca, um botequim. Então, irmão, nesse botequim, as pessoas pensam que aquilo ali é uma higiene mental. Pensa que aquilo ali é um lugar de refúgio. Tá me entendendo? Mas, irmão, sempre tem alguma coisa para você fazer dentro da sua casa. Eu falei para vocês o seguinte: eu já estava desistindo de tudo, de viver. Eu só vou viver até completar meus dias. Já falei isso no outro vídeo. Mas aí o que aconteceu? O meu sogro faleceu, tá? Com 92 anos, uma pessoa. O apelido dele era Enciclopédia. O homem tinha uma senilidade, ele perdeu nos últimos meses antes de ele morrer, irmão. Mas ele até os 90 e poucos anos, ele estava muito lúcido, tá? Era uma pessoa muito sábia, muito vivida. E ele inclusive contou a história dessa casa aqui. Ele disse que nos anos 50, 60, ele veio de Minas Gerais, né? Eu sou de Viçosa. Ele veio para cá, isso aqui era tudo mato, isso aqui era uma pedreira. Ele conseguiu construir a casa dele aqui e ele disse que enquanto estava construindo a casa dele, ele saía às 5 horas da manhã para trabalhar. Se eu não me engano, ele falou que ele é motorista da Assembleia Legislativa, da LERJ, do Rio de Janeiro. Era motorista de um dos vereadores lá, do prefeito, sei lá. E ele disse que muitas vezes, quando estava indo trabalhar segunda-feira, tinha um monte de amigos dele zoando ele, voltando de festa. E ele falou para mim: hoje eu tenho uma casa e esses amigos estão tudo pedindo R$1, R$2 para tomar cachaça em botequim. Muitos vivem de favor, em condições subhumanas. Desistiu da vida.
Então, meu irmão, a vida não é fácil, a vida é trabalho. Isso aqui foi construído sem um centavo. Uma laje gigantesca, uma casa de 200 metros quadrados, e sem pedir. E eu não sou rico não ganho muito bem assim não, irmão. Eu não ganho assim salário mínimo, mas também não sou ganho salário grande não. É o sobrenatural de Deus. Teve uma época que, como eu falei, eu ganhei muito bem. Só que o que eu fiz? Saí da minha casa que o Senhor tinha me dado, tá? Pequena, para morar, para dar uma coisa melhor para minha família. A minha intenção é sempre para minha família, nada para mim. Nem meu dinheiro eu controlo. É da minha esposa. Ela tem vários cadernos. Qualquer coisa que a gente compra aqui, um piso, um parafuso, ela anota. Eu tenho vários cadernos. E de vez em quando ela quer me falar assim: tu já sabe quanto a gente já gastou lá? Eu falei assim: não quero saber. E não fale, porque eu me lembro daquela passagem de Davi, que foi castigado por Deus porque quis fazer o censo. Talvez no final da obra, quando eu botar o último retoque, aí eu possa pedir para ela qual foi o bruto geral, para edificação dos irmãos. Entendeu? Mas isso aí é no futuro bem próximo. Mas eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje para mostrar que a sua caminhada em Cristo já começou. Você já começou a dar crédito, irmãos. Esses comentários igual da irmã Carol, da irmã Rosemary, do Ricardo, esses comentários dizendo, a da Carol foi maravilhoso, nos 2 vídeos atrás, ele disse que essa simples conversa que eu estou tendo com vocês renovou as esperanças dela. É essa a intenção, irmão. Então, irmã, você fez um Pix espiritual virtual para mim de 50 mil reais, porque às vezes a gente pensa em desistir porque não dá resultado. Mas eu dou uma olhada, irmão, às vezes tem 4, 5 comentários, mas tem muitas visualizações. O que interessa é a visualização, é a semente que está no coração de vocês. Então, quando essa semente entra, você passa a perceber o sentido e evitar as artimanhas de Satanás. Então, a sua vida fica em construção. E a Bíblia fala, pela substituição espiritual, que casa é a sua vida. Então, eu também estou em construção, irmão. Aquele quarto de oração eu filmei ali, mas ele vai ser finalizado hoje. E não vai poder mais entrar nenhum aparelho tecnológico ali, que aquilo ali é uma embaixada. Aquilo é local de guerra. Aquilo é local de você batalhar no joelho, de você orar pelo país, de orar pelos irmãos do canal, orar pelos nossos familiares que estão perdidos no mundo, acreditando nas mentiras que vêm através da televisão. Você está me entendendo? Orar pelos invejosos, aquele que não gosta de você. Porque eu já recebi uma visão do pastor Elvo sobre essa casa, dizendo que o diabo vai fazer de tudo para não me mudar, porque aqui tem paz, irmão. Tudo que eu faço aqui é para remodelar. Tem muita coisa que está acontecendo lá em casa, bagunça, teimosia, entendeu? Muitas coisas que eu estou acreditando aos capetas que estão lá. Aqui não vai poder entrar ninguém. Não vai entrar ninguém. Eu já falei com meus filhos, para minha esposa. Não faz sentido a gente morar num lugar novo, mais arejado, 8 vezes maior. Tudo que você quis. Tu tá me entendendo? Na medida do nosso sonho, entendeu? Ah, Ricardo, você tem sonho de ter casa de praia na montanha? Não, não tenho. Eu sou muito satisfeito e grato com o que eu tenho. Então eu falo, não faz sentido você vir uma casa nova com vícios antigos. E isso está escrito quando Jesus ele fala que não se coloca vinho novo em odres velhos. Tu tá me entendendo? A palavra de Deus diz também que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aqui ele está falando das bênçãos ainda nessa terra e também está falando da nossa casa mesmo espiritual que é lá em cima. Então, meus amados irmãos, eu estou em construção, eu estou em obra e vocês também estão em obra na fé. Tu está me entendendo? Mas o que importa é a alegria de você ver a obra sendo concluída, passo a passo. Não é comprar pronto, tá me entendendo, irmão? Não é pegar pregação pronta. É você partir para dentro da Bíblia e ler, para você aprender e ter a sua própria experiência pessoal com o teu Deus. A palavra que eu queria falar para você está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Eu vou ler do 12 até o 18,
que é muito interessante. Diz assim a palavra de Deus: desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo o que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho, de tal maneira a ficar evidente para toda a guarda do palácio e para todos os demais que é por causa de Cristo que estou na prisão. Paulo está escrevendo essa carta dentro da prisão, e eu vou explicar isso aí. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor por minhas algemas, ousam pregar com mais coragem e determinação a palavra de Deus. É verdade, contudo, olha o 15, irmão, que é o principal. É verdade, contudo, que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade, porém outros os fazem com boas intenções. Este o fazem por amor, consciente de que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles outros anunciam Cristo apenas por ambição egoísta, sem sinceridade, imaginando que podem aumentar o sofrimento ocasionado por essas minhas algemas. Pessoas que pregam o terror. Todavia, o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos escusos ou nobres, Cristo está sendo proclamado, e por isso me alegro, e em verdade sempre me alegrarei. Ele está dizendo que o Evangelho ele vai ser pregado de uma maneira ou de outra, até porque para se cumprir a profecia, mas tem muita gente que vai pregar ele para botar terror, entendeu? Para colocar medo no teu coração, porque, como eu falei, isso é um reflexo do coração da pessoa, porque quem tem que ter medo da grande tribulação, da própria ira de Deus, das catástrofes, das mortes, dos tempos apertados, é Satanás. Porque Satanás hoje está rindo da minha cara. Apareceu uma reportagem hoje no meu feed do jornal O Globo. Ele estava dizendo de uma americana que, contando os 11 minutos que ela ficou morta. Lá nos Estados Unidos eles têm um padrão que quando a pessoa sofre um ataque cardíaco e perde sinais vitais, quando ela está no CTI, aquela maquininha faz pi, né? Ele conta 11 minutos para testar a morte. Então, depois de 11 minutos, a mulher não respondeu mais nada, já estava gelando o corpo. E essa mulher ressuscitou depois de 11 minutos. E ela deu uma entrevista, que o Globo reproduziu, dizendo que ela, nesses 11 minutos, Deus arrebatou ela para o lugar onde ela estaria. Ela falou que viu muita gente, parentes dela no céu. Eu acredito nisso fielmente, irmão, porque é bíblico, tá? Ela falou que viu muitos santos do passado, ou seja, deve ter visto Paulo, né, Moisés, coisas. E ele falou que eles não pareciam ser velhos, e nenhum deles estava usando óculos, ou seja, estava em perfeita saúde, que é o corpo glorificado. E ele disse que no meio dessa gente toda, ela ficou maravilhada, veio um que não dava nem para ver o rosto, que era todo feito de luz. Aquilo é Deus, filho. É Deus. Jesus também é a estrela da manhã. E ela falou assim, eu tenho certeza que é Deus, porque ele é feito de luz. Aí ele diz que Deus também mostrou para ela lá que ela chamou de porta do inferno, e ela viu, quando ela foi chegando, ela sentiu o cheiro de carne podre, muita gente gritando, muita gente sofrendo. Eu creio nisso aí. Aí eu fui nos comentários, um monte de gente, kkkk, mulher maluca, não sei o que, isso é charlatanismo. Aí meu dedo coçou, falei, não vou falar nada não. Vou falar nada não. Vai escarnecendo mesmo de Deus. Quem está falando isso aqui é uma mente científica, eu já falei para vocês. Entendeu? Então, irmãos, é real. Eu já considerei todas as possibilidades, né? Igual fala os ingleses, against the odds. Eu considerei todas as possibilidades de Deus, a Bíblia, Jesus, os profetas, ser uma fantasia. Mas isso aí, além de tudo, não tem lógica, irmão. Olha a quantidade de gente, de bem. Olha a quantidade, por que Jesus é tão atacado, irmão? Porque ele é vivo. Eles não atacam outros santos, não coisa, porque eles morreram. E a palavra de Deus diz em Hebreus 9, 27, que está ordenado o homem a morrer uma só vez, após a morte ou juízo. Por isso que eu falo para vocês, que quando eu botar o vídeo das duas testemunhas, não será Moisés nem Elias literalmente que vai vir. Isso é um privilégio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é acima de tudo e de todos. E eu provo, Deus, ele abomina
Começa isso em Levítico, em Deuteronômio. Ele abomina sacrifício de ser humano. E ele cita para Moloque, Quemoche e outros deuses lá. Ele abomina. Mas o filho dele veio 100% humano e foi dado em sacrifício. Parece uma contradição, mas Deus está falando, o meu filho é muito maior do que muita gente pensa. E Jesus Cristo, ele é um metaverso ambulante, ele é uma parábola ambulante. Ele não teve pecado, mas morreu carregando os nossos pecados. Esse foi o padrão que Deus estabeleceu, irmão, para não voltar atrás na palavra dele e ao mesmo tempo desviar a ira. Se você quiser ter uma nuance de como é que é a ira de Deus, vai lá para Zacarias 11, se eu não me engano, a partir do versículo 20, você vai ver o que é um Deus irado. Está me entendendo? Então, para aplacar essa ira dele, Jesus ele veio. Então, está me entendendo? Jesus ele veio completamente diferente de com uma mente religiosa, posso imaginar. Se você se aprofundar na Bíblia, você vai ver um Deus muito diferente. Você está me entendendo, irmão? Então, tem gente que vai pregar por inveja. Tem muita gente que vai falar assim, mas Ricardo está botando inveja no povo, da Casa Nova. Querido, não, é para estimular. Às vezes, quem acompanha meu Facebook, de vez em quando, eu faço umas comidas, tiro uma foto ali, ó, eu fiz uma rabada, eu fiz uma lasanha, eu fiz... Por quê? Não é para mostrar que eu sei cozinhar, que eu sou bambambam, não. Aquilo ali é para estimular vocês, marido. Que a sua esposa, tu está pensando que a sua esposa não trabalha? Tu já viu quantos quilômetros por semana ela anda só dentro de casa fazendo as coisas, cuidando dos filhos, cuidando até dos seus bichinhos, cuidando da limpeza? Ela cansa também, irmão. Então, eu decidi no meu coração, eu falei assim, eu vou juntar a fome com a vontade de comer. Eu amo mais lavar a louça, porque quando eu lavo a louça, irmão, é uma coisa interessante. Esse prazer de tirar sujeira de dentro daquilo que você usa é reconfortante. E é o período que eu uso para orar, praticar o orar sem cessar mais intensamente, sem ter um horário fixo, entendeu, irmão? Então tem louça que eu demoro 40, 50, 1h10 para lavar, porque eu sou caprichoso. E todas as minhas comidas, todos os meus alimentos que eu faço são pautados na higiene. Isso eu aprendi com a minha esposa, que ela é muito chata com esse negócio. Num dia que você vir aqui na minha casa me visitar, eu vou fazer um sanduíche maravilhoso de frango com atum e bacon que eu sei fazer, e mel, né? Uma pasta com mel e atum e azeitona que eu faço para vocês. E vocês não precisam se preocupar que eu tenho total devoção, paranoia com higiene. Então é para fazer vocês tirarem a sua esposa. Dá uma folga para sua esposa dia de domingo e faz uma comida até diferente para você e para ela. Então quando eu estou mostrando esse vídeo aqui, é para fazer, irmãos, sempre tem alguma coisa para fazer. Às vezes a sua esposa está infeliz, na mesma casa, sempre tem uma reforminha para fazer, ou até outro local para você construir. Então, irmã Carol, agora é Carol mesmo, hein? A irmã falou o negócio do corretor. Olha, eu louvo a Deus pela sua vida. Se você vir para o Rio de Janeiro, você também vai ver que não é nada disso que estão falando isso aí. Rio de Janeiro não tem muito santo não, né? Principalmente na cidade. Mas também não é essa coisa terrível aí, não, você sair na rua, tomar tiro. Aqui onde eu moro é tranquilão. E como eu falo, irmão, aonde eu moro é aqui perto também, mas é perto da entrada da famosa favela da Vila Operária, onde ficava mais o Fernandinho Beiramar do que no próprio bairro do Beiramar. Eu costumo falar, se todas as favelas fossem igual essa daqui, o Brasil seria uma benção. Os caras não se metem em nada, tá? Não mexe com você e não deixa ninguém mexer. Então, às vezes, ele faz um serviço até melhor do que muitas autoridades eleitas para isso. É um mistério. Então, eu não tenho nada a falar, porque também a gente tem que falar das coisas boas. E falando em coisas boas, encerrar o vídeo, né? Já está em 25, já está quase acabando. Deixa eu falar uma coisa também. Negócio do Paulo Figueiredo, o raciocínio que eu queria falar é o seguinte: ele é um jornalista que ele não é muito famoso, ele é defenestrado, ele foi comentarista da Jovem Pan, ele foi chamado, que ele tinha um programa chamado Connection America, junto com o Alan dos Santos. Ele é um dos programas, irmão, que desmente a velha mídia.
Não é que a velha mídia seja mentirosa, é que a omissão também é uma espécie de mentira, uma covardia. Elas maquiam, elas manipulam a notícia e só dão aquilo que eles acham que você deve ouvir. Assim como eu falei que existe um emburrecimento mundial programado pelo sistema, e isso dá resultado porque muita gente vem discutir no meu vídeo, como eu disse, parece usando as palavras de William Bonner, mas muita gente também vem usando as palavras que eu também aprendi na escola. Por quê? Porque você só aprendeu aquilo que eles querem que você aprenda. Então esses caras são libertários de mente, ele liberta a sua mente. Então ele teve uma relevância, não midiática, mas pela internet. Como eu te falei, eles falam até hoje que Lula ganhou normal, no voto. O procurador do Maduro lá, essa semana, falou diferente. Ele falou assim, que vocês não querem reconhecer a vitória do Maduro aqui? Ele está falando assim, o Maduro roubou aqui sim. Tá? O Maduro roubou, mas você também roubou aí. Então por que você pode roubar e ser presidente? Aí ele ainda falou assim, irmão, ele falou assim, olha, é muito estranho. Ele falou, é minha teoria. Pode ver lá, o procurador da Venezuela. Vê a entrevista, o procurador da Venezuela fala sobre Lula. Lê direitinho ali, lê nas inteirinho que ele está falando. Isso é muito estranho. O homem está na prisão, saiu diferente, inclusive fisicamente, ou seja, ele está insinuando que uma teoria da conspiração que mataram o Lula na prisão e colocaram um cara parecido, um clone com máscara. Ele falou discurso diferente e realmente o discurso do Lula mudou. Já não é mais aquele discurso de sindicalista, de defesa dos pobres, do próprio Partido dos Trabalhadores, não, já é um discurso globalista, é muitas viagens internacional, é muito negócio de meio ambiente, que são pautas bilionárias. Até aí, ele não está falando nenhuma besteira não. Aí ele disse, estranhamente, ele saiu da prisão e fizeram ele ser presidente do Brasil. Pô, aí eu chego para essas pessoas que me chamaram de maluco, eu falei assim, cadê o chapéu de alumínio? Está em mim ou está no procurador da Venezuela? Porque isso está virando público, irmão. Eu nem esquento a cabeça, você está me entendendo? Porque eu não estou aqui para falar, eu tive razão. Mas o que eu estava falando do Paulo Figueiredo é o seguinte, o Paulo Figueiredo, irmão, ele é uma pessoa que ele era um jornalista assim, do Alan dos Santos. Quando começou esse poder que botou o Lula no poder, né? Fez a magiquinha lá nas urnas lá, o que acontece? Eles começaram a perseguir esse jornalista que falava a verdade. Então Paulo Figueiredo ficou bravo de vez, ele falou assim, irmãos, olha só, ele tem fonte, irmão, dentro do STF, dentro do Congresso, ele tem. Eu aconselho a vocês escutarem a live dele, é Paulo Figueiredo Show, todas terça e quinta de tarde. Eu gosto de escutar nas quartas e na sexta porque para avançar, né? Que ele faz umas propagandas porque ele não tem, ele é patrocinado por um negócio de bet lá, que inclusive esse negócio de bet eu vou falar rapidamente o que ele disse sobre isso. E o que acontece? Ele é uma pessoa, meus amados irmãos, que ele falou que, como ele conhece o pessoal do bastidor, pessoas próximas ao Alexandre de Moraes falou para ele assim, ó, porque ele teve a conta bloqueada, que ele era empresário aqui no Brasil, ele se mudou para os Estados Unidos, a família dele já está estabilizada lá. Ele falou com o Alexandre de Moraes, falou assim, ó, ele devolve todo o seu dinheiro, suas contas, ele desbloqueia todas as suas contas, só você parar de falar dele. Aí o Paulo Figueiredo falou assim para essa fonte, falou assim, então ele está querendo me comprar o meu silêncio. Não, eu vou até o fim. Aí ele ficou brabo de vez e ele tem influência dentro do Congresso. Primeiro ele começou peregrinando no Congresso, chamando a atenção que ele fala inglês e tal, com um deputado aqui, um deputado ali, os deputados, tá tudo bem, não sei o que. Até então os deputados estavam sabendo que estava tendo uma ditadura no Brasil, mas eles estavam pensando que era o Lula. Mas se você parar para ver, o Lula não manda prender nem soltar ninguém não, o Lula nem fala sobre isso, o negócio do Lula é outro, irmão. O judiciário é outro braço, entendeu? Aí, quando entrou o Elon Musk no circuito, aí é que as antenas, né? Que os bichinhos do filme Matrix, as antenas começaram a ligar. Então, agora o Paulo Figueiredo, ele é chamado, ele mora na Califórnia, para Washington, para dar palestra, ele é chamado para entrevista de canais de grande audiência nos Estados Unidos. Por isso que eu estou falando que toda coisa que o Lula faz, esse negócio de queimada, a gente já está sabendo que está por trás.
Tudo que o Alexandre de Moraes faz, Barroso faz, está tendo repercussão internacional. Então o homem agora ele virou uma bomba relógio. Essa Maria Elvira Salazar que eu falei, ela almoçou na casa dele, porque ela está em campanha. Então é interessante para ela também. Não quer dizer que eles são amigos íntimos, né? Paulo Figueiredo é casado, a mulher também é. Mas nesse almoço, nesse jantar, foi um jantar eu acho, o Paulo Figueiredo mandou a letra toda. E o que eu estou falando para vocês aqui. Então eles prepararam, olha só, através do Paulo Figueiredo, ele mostrou uma carta lá, de vários senadores, inclusive, irmãos, do Partido Democrata, que é a esquerda de lá, cheio de sanções contra o Brasil, porque lá o povo é inteligente. Aquela Kamala Harris, ela foi inventar de dar uma entrevista para a Fox News. A Fox News é a única de direita dos Estados Unidos, assim. É como se fosse uma Jovem Pan melhorada, porque a Jovem Pan também tem um pezinho vermelho, tá? Eu deixei de assistir a Jovem Pan. Ele é terceira via, é igual a Folha de São Paulo. Ele não é esquerda nem direita, eles odeiam o Bolsonaro porque eles são terceira via. Então, meus amados irmãos, a mulher não falou nada com nada. Aí o cara mostrou com fatos, com dados, falou assim que 87% dos americanos desaprovam o governo Biden. Aí ela falou assim, você sendo vice desde o começo, há 3 anos e meio do Biden, como é que você vê isso? Ela fala assim, aí ela foi e falou assim, vocês têm que saber que o Donald Trump está concorrendo e que décadas atrás, o cara ficou assim, o cara da foto, mas peraí, você não vai responder a pergunta não? O Paulo Figueiredo falou que a Kamala Harris é pior que a Dilma Rousseff, ela fala com você como se você tivesse 6 anos de idade. Essa mulher tem sérios problemas cognitivos, entendeu? E o sistema não podia arrumar um personagem melhor para representar a esquerda de um dos países mais importantes do mundo, para mostrar a diferença brutal. É a mesma coisa aqui. O que acontece lá, 2 anos aqui, 2 anos depois acontece aqui. Meus amados irmãos, até pesquisas que superestimaram a vitória de Biden, porque aquela eleição de lá também foi muito esquisita, e eles conseguiram detectar muitas fraudes, e acabou com o sistema negócio de fraude lá, porque o anticristo falou, não vai ter mais negócio de fraude. Agora ele vai testar a força. Meus amados irmãos, o Donald Trump, pelas próprias pesquisas que superestimaram a vitória de Biden, o Donald Trump ele pode ser o presidente eleito com a maior diferença para o segundo candidato da história dos Estados Unidos. Está beirando a 70% dos votos. Ele falou, se não tiver... Não interessa aqueles estados chaves, a gente chama de swing state, né? Aquele que vai mudando de um para outro. Não me interessa. Todos os cenários é favorável para Donald Trump. E o vídeo está acabando, eu vou falar para vocês. Mantenha a paz de Cristo, mantenha a sua leitura e oração da palavra, mantenha a sua conexão com Deus, tá? Que o que está por vir, vocês vão comemorar. Porque Paulo estava na prisão, encerrando o vídeo, mas ele estava na prisão, tem texto que ele fala que ele estava cantando louvores. Então, se é esse sofrimento que vai vir, que muitos temem, eu quero para mim. Porque está preso e louvando pelo nome de Deus. Pedro tomou uma coça, irmão. E chegou toda alegre, falou, Pedro, tu tomou uma coça aí, cara, do Sinédrio aí. Eu falei assim, não, mas foi por causa do nome de Jesus. Por quê? Porque Pedro falou que ele seria bem-aventurado, aqueles que são caluniados, né, são açoitados pelo meu nome. Tu está me entendendo? Então, por Cristo, não é sofrimento, é bênção, porque somos mais do que vencedores. Deus abençoe a todos grandemente, até os próximos vídeos.